Olá pessoal, vamos então agora à nossa segunda aula sobre base e dimensão. Bom, faz uma semana que a gente não tem aula, né? Então, primeiramente eu vou relembrar a vocês o conceito de base e dimensão e a gente vai continuar a aula passada, tá certo? Então, vou colocar aqui, colocar a tela cheia. Muito bem, na aula passada a gente introduziu o conceito de base e dimensão. O conceito é bastante simples. Deixa eu só voltar aqui, né? Perdão, a gente não falou sobre dimensão ainda, né? Mas a gente já falou o conceito de base. Né? Ou seja, na aula passada a gente definiu, né, o que seria uma base. Vou relembrar vocês aqui. Considere um espaço vetorial V, né, sobre R, um subconjunto beta, é dito ser uma base de V, né, se beta satisfazer duas condições. Ele é linearmente independente e os elementos que compõem esse conjunto, esse subconjunto beta, ele gera todo o espaço vetorial, certo? Então a gente diz que nesse caso beta é uma base para V. Né? E a gente viu alguns exemplos, né, de base. Né? A gente começou com o R3, a base canônica. Né? Eu pego E1, E2 e E3, onde o E1 é todo mundo é zero, exceto o primeiro elemento. O E2 todo mundo é zero, exceto o segundo elemento. E o E3 é zero, exceto o terceiro elemento. E assim por diante. Né? O Rn, no caso. Então, no caso do exemplo de um Rn qualquer. No caso do R3, então beta é uma base. Né? E a gente via chamar de base canônica. O caso do Rn é óbvio, né? Eu pego E1, E2, E3, três pontinhos, o Rn. Então, a gente também viu outros exemplos, né? O espaço dos polinômios. A base canônica dos polinômios é formada por esses elementos aqui. Né? Vimos os espaços de matrizes. Né? Vimos que se, esse é um teorema importante, né? Que se um subconjunto ele gera o espaço vetorial, para este subconjunto eu posso extrair uma base. Né? E a gente viu um exemplo na aula passada, tá certo? Muito bem, a gente vai continuar a nossa discussão agora, falando sobre agora o conceito de dimensão. Mas antes disso, eu vou introduzir alguns resultados, alguns teoremas e algumas consequências desses teoremas para a gente entender e mexer com o conceito de base e dimensão, certo? Bom, o primeiro resultado, o primeiro teorema da aula é o seguinte. Suponha que você tenha V um espaço vetorial sobre R, tal que esse conjunto, esse espaço vetorial V, ele é gerado por M elementos. Né? Ou seja, o meu conjunto V, ele é o subespaço gerado, no caso aqui espaço, né? É o espaço gerado por esses M vetores. O teorema diz então que todo subconjunto com mais de M vetores em V será necessariamente linearmente dependente. Ou seja, se você sabe a priori que seu espaço vetorial ele é gerado por M elementos, por M vetores, então qualquer subconjunto com mais de M vetores será necessariamente linearmente dependente. Certo? Em outras palavras, todo subconjunto de V linearmente independente, ele vai possuir no máximo M vetores. Certo? Ele vai possuir no máximo M vetores. Bom, antes de eu definir o conceito de mais preciso de o que é uma dimensão, eu vou falar para vocês o que a gente chama de dimensão finita ou dimensão infinita. Né?
Depois eu vou introduzir o número da dimensão, tá certo? O número específico, mas a intuição é bastante clara. Se você tem um V, um espaço vetorial sobre R, né, eu digo que V ele tem dimensão finita se ele possui uma base finita. Ou seja, se ele possui um número finito de elementos para sua base. Caso contrário, a gente diz que V será chamado de dimensão infinita. Né? Exemplos de conjuntos, espaços vetoriais que têm dimensão finita. Bom, todos os espaços que a gente viu até agora têm dimensão finita. O espaço das matrizes, com m linhas e n colunas, o Rn, o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, todos têm dimensão finita. Né? Eu vou deixar aqui para exercício, para o aluno interessado, verificar que o espaço dos polinômios, agora o grau dos polinômios não é fixado a priori como um número n, mas o espaço de todos os polinômios tem dimensão infinita, tá certo? Nesse curso, a gente só vai trabalhar com espaços vetoriais de dimensão finita, tá certo? Muito bem. A partir de agora, então, todos os nossos espaços têm dimensão finita e veremos agora uma consequência, né, do teorema passado. Né? O teorema passado diz que vamos lá, o teorema passado. O teorema passado diz que se eu tenho um espaço vetorial que é gerado por m vetores, né, todo subconjunto com mais de m vetores será necessariamente LD, linearmente dependente. Uma consequência desse resultado é que se você tem um espaço vetorial de dimensão finita e eu tenho dois subconjuntos que são bases para V, então necessariamente M é igual a N. Né? Ou seja, se eu tenho um subconjunto U1, três pontinhos, UM, e outro subconjunto V1, três pontinhos, VN, né? N de Nair e M de Mar, né? Então, se eu pego esses dois subconjuntos que são bases de V, então necessariamente eles vão ter o mesmo número de elementos. Se não tiver esse número de elementos, isso contraria o teorema passado, tá certo? Então isso é uma consequência, um corolário do teorema passado. Muito bem, uma vez que eu tenho que quaisquer bases para um espaço vetorial de dimensão finita devem ter o mesmo número de elementos, é natural, então, a gente definir o conceito de base baseado neste resultado. Né? Então, como que a gente vai definir a dimensão de um espaço vetorial? É simplesmente o número de elementos de alguma base. Então, se eu tenho um espaço vetorial de dimensão finita sobre R, a dimensão de V vai ser simplesmente o número de elementos de alguma base, e portanto de todas as bases, pelo corolário acima, né, do meu espaço vetorial V. Tá certo? Então vejamos aqui alguns exemplos. Né? Quem é a dimensão do Rn? Bom, a gente sabe, né, que pega a base canônica do Rn. Sei lá, pega n igual a 3. N igual a 3, eu tenho uma base canônica, é 1, é 2 e é 3. Então, a dimensão do R3 é 3. Né? Para Rn, obviamente, é n. Né? A gente já viu esse exemplo, né? Já definiu o conceito de base, a gente sabe que qualquer base para o Rn necessariamente vai ter n elementos. Portanto, a gente diz, né, que a dimensão do Rn é igual a n. Né? A mesma coisa vale para o espaço das matrizes. Né? O espaço das matrizes com m linhas e n colunas. Né? A gente já sabe a base canônica do espaço das matrizes e a gente sabe que, contando os elementos dessa base, é só você multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Certo? Também a gente já sabe que a dimensão do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n é n mais 1. Né? De novo, a base canônica do espaço dos polinômios menores ou igual a n a gente já viu. E aí você conta os elementos dessa base canônica. E aí essa vai ser a dimensão do meu espaço dos polinômios de grau menor ou igual que n. E qualquer base para
para esses espaços vetoriais vai ter o mesmo número de elementos. Tá certo? Então a gente já definiu o conceito de dimensão para um certo espaço vetorial. Vejamos agora algumas consequências. Né? Considere-se V, né, um espaço vetorial, de novo, né, de dimensão finita sobre R. E eu vou pegar W, um subespaço de V. Certo? Então, todo subconjunto de vetores linearmente independente em W será parte de uma base de W. Certo? Na aula passada, repare que esse teorema é uma complementação do teorema da aula passada. Vamos voltar ao teorema da aula passada aqui, só para vocês lembrarem. Na aula passada, a gente viu o seguinte, né? A gente viu, vamos voltar aqui, esse é o teorema da aula passada, ok. O teorema da aula passada diz o seguinte: você já vê um espaço vetorial sobre R e suponha que eu tenho um conjunto de geradores para o meu espaço vetorial V. Eu posso extrair uma base. Para esses vetores, o 1 até o n, eu posso extrair uma base de V. Tá? Esse é o teorema que a gente viu na aula passada. Certo? Agora, o teorema está dizendo o seguinte, vamos voltar agora a esse teorema. O teorema está dizendo o seguinte: se eu tenho um conjunto Li, né? Se eu tenho um conjunto Li, ele fará parte de uma base. Certo? E muito bem. Então ele complementa, né, o resultado da aula passada. Agora ele está dizendo o seguinte: todo subconjunto de vetores Li será parte de uma base. Né? Como corolário, isso é um resultado importante, é que se W ele é um subespaço próprio de V, né, ou seja, tem elementos de V que não estão em W, né, V é um subconjunto de W, mas tem elementos de W é um subconjunto de V e tem elementos de V que não estão em W. Né? Isso significa um subespaço próprio, um subconjunto próprio. Né? Então, se esse for o caso, então a dimensão de W vai ser estritamente menor que a dimensão de V. Certo? Além disso, se a dimensão de V é igual a n, então todo subconjunto linearmente independente de V, com n vetores, será necessariamente uma base de V. Então, qual é a mensagem desse corolário? Que é o seguinte, pessoal, olha só. Se W ele é um subconjunto próprio de V, então necessariamente a dimensão de W vai ser estritamente menor que a dimensão de V. Ponto 1. Ponto 2. Se você sabe que a dimensão do seu espaço vetorial é n, a priori você sabe que essa dimensão é n, então você saberá que todo subconjunto linearmente de V, né, com n vetores, será necessariamente uma base. Então, se você sabe a priori que seu espaço vetorial tem dimensão n, e você acha um conjunto linearmente independente de V com n vetores, você já achou uma base. Esse tipo de resultado é bastante útil, porque muitas vezes você sabe uma informação a priori que sua dimensão do seu espaço é n, e para você achar uma base, basta você achar um subconjunto de vetores linearmente independente com n vetores. E o que esse resultado está dizendo é que necessariamente esse subconjunto será uma base. Certo? Bom, esses resultados, vamos aplicar esses resultados num exemplo concreto. Então eu vou pegar aqui um exemplo para ilustrar todos esses resultados que a gente acabou de ver. Eu vou pegar V, o meu espaço vetorial, como sendo R3, né? E o exemplo pede para você verificar se os vetores o1 e o 2, que estão aqui escritos, fazem parte de uma base. Se este for o caso, exiba uma base que contém o 1 e o 2. Tá certo? Muito bem. A priori, então, eu sei que a dimensão do meu espaço vetorial é o R3. Né? E eu tenho dois vetores aqui, o 1 e o 2. Bem,
Se eu souber que esse conjunto ele é linearmente independente, pelo teorema passado, eu sei necessariamente que ele faz parte de uma base de V. Né? Então, primeiro note que esse conjunto U1 e U2 ele é linearmente independente. Bom, não, essa é uma verificação simples, né? Você faz uma combinação linear nula e monta esse sistema aqui. Né? E aí você observa que se essa combinação linear é nula, os coeficientes da combinação linear todos devem ser necessariamente zero, provando que, de fato, esse nosso subconjunto ele é linearmente independente. Do teorema passado, a gente sabe então que este subconjunto aqui ele faz parte de uma base para o R3. Faz parte de uma base para o R3. Certo? Bom, aí depois ele pede o seguinte: bom, se este for o caso, exiba uma base que contém o 1 e o 2. Como é que a gente faz isso? Bem, eu sei que uma base para o R3 tem 3 elementos, né? E eu tenho que o meu subconjunto aqui tem 2 elementos. Então eu tenho que exibir um subconjunto, o 1, o 2, e agora eu tenho que achar um outro cara, um outro vetor, que eu vou chamar de U3, né? De forma que o 1, o 2 e agora o 3 é uma base. Certo? Como que a gente faz isso? Para determinar essa base, que contém o 1 e o 2, será suficiente encontrar um U3 que não pertence ao subespaço gerado por o 1 e o 2, né? Tal que o 1, o 2 e o 3, esse subconjunto resultante, seja LI. Por quê? Ora, se eu sei que o meu espaço é o R3, né? Então eu sei que necessariamente, né, um conjunto com 3 elementos é uma base. É linearmente independente e é uma base. Certo? Então, para que esse conjunto seja linearmente independente, o elemento que eu tenho que encontrar não pode pertencer a esse subespaço vetorial. Porque se pertencer, o 1, o 2 e o 3 necessariamente será linearmente dependente. Então, para você achar uma base, necessariamente você tem que pegar o 3, né? O elemento que está faltando nessa base necessariamente não pode pertencer a esse conjunto aqui. Então ele tem que estar no complementar deste conjunto. Ou seja, ele tem que pertencer a V menos o subespaço vetorial gerado por o 1 e o 2. Tá certo? Bom, de posse desse elemento 3, se eu adiciono esse cara, o meu subconjunto resultante vai ser necessariamente linearmente independente. Por quê? Porque E1, o 2 já são linearmente independentes e o 3 não será combinação linear desses caras. Logo, este conjunto será Li e, portanto, pelo, pelo teorema que a gente pelo teorema que a gente acabou de ver, esse conjunto aqui será necessariamente linearmente independente, porque eu sei a priori que o meu espaço vetorial R3 tem dimensão 3. Então, qualquer subconjunto Li com 3 elementos será necessariamente uma base. Então, essa é a forma de você encontrar uma base. Muito bem, dito isto, como é que a gente vai achar o U3, né? Esse cara, esse U3, que não é combinação linear de U1 e U2? Bom, para a gente saber, para a gente selecionar, né, um vetor que não é combinação linear de U1 e U2, é suficiente eu saber quais são os vetores que são combinações lineares de U1 e U2. Sabendo quais são os vetores que estão nesse subespaço vetorial, ou seja, sabendo quais os vetores são combinações lineares de 1 e o 2, basta eu pegar um cara que não é. Né? Então, eu preciso saber quem são os caras que são combinações lineares de 1 e o 2. Certo? Então, muito bem. Então, eu preciso estudar, né, esse conjunto aqui, né, esse subespaço vetorial de 1 e o 2, gerado por 1 e o 2. Então, eu preciso estudar quais os vetores B1, B2 e B3 são combinações lineares de U1 e U2, certo? Ou seja, eu preciso saber
quem são os vetores que são combinações lineares de 1 e U2. Em outras palavras, para quais vetores B1, B2 e B3 existem x1 e x2 tais que realizam esta igualdade aqui, né? Esta igualdade eu posso escrever em forma de sistema, né? Então eu gostaria de estudar para quais vetores Bs esse sistema 8 tem solução, certo? Mas isso é simples, né, pessoal? Porque olha só, para um vetor B ser solução de 8, do meu sistema 8, existe uma condição necessária e suficiente para que isso seja verdade, né? O que é? Ora, se eu sei que x2 é B3, ou melhor, vendo dessa forma, B3 é igual a x2 e B1 é igual a x1, né? Então, necessariamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho que B1 tem que ser necessariamente igual a B2 menos o B3. Ou seja, eu consegui achar uma restrição, uma caracterização, falando melhor, uma caracterização dos vetores que são combinações lineares dos vetores U1 e U2. Necessariamente, o B1 tem que ser igual a B2 menos o B3. Então, os vetores que são soluções desse sistema 8, necessariamente tem que ser da forma B1, B2 e B3, onde o meu B1 é igual a B2 menos o B3. E não existe restrição do B2 e B3, né? Então, como eu havia falado, para um dado B, né, o sistema 8 acima, ele admite solução se e somente se B1 é igual a B2 menos o B3. Certo? Então a gente já tem uma caracterização dos vetores que são combinações lineares dos elementos U1 e U2. Né? Eu sei os caras, eu sei os vetores que estão aqui, nesse subespaço vetorial gerado por U1 e U2. Quem são esses caras? São necessariamente dados por esse conjunto de vetores aqui. Né? A primeira coordenada é B2 menos o B3 e a segunda e a terceira são livres, né? São variáveis livres. Né? B2 e B3 variando na reta, mas a minha primeira coordenada tem que ser igual à segunda menos a primeira. Então, todos os vetores que estão neste meu subespaço vetorial gerado por U1 e U2 são dessa forma aqui que eu estou escrevendo. Então, eu caracterizei o subespaço vetorial gerado por U1 e U2. Bom, agora é fácil você pegar um cara que não está nesse conjunto, né? Basta pegar algum vetor que não satisfaz esta regra aqui. Não satisfazer essa regra é simplesmente pegar um vetor cuja primeira coordenada não é igual à segunda menos a terceira. Então eu vou pegar um ou 3 que não pertence a esse conjunto aqui. Então, por exemplo, você pode pegar outro. Eu peguei esse conjunto, eu peguei um vetor da forma o 1,2,2. Né? O vetor aqui em R3, tá certo? Obviamente que esse vetor ele não pertence a esse conjunto aqui, né? A esse subespaço vetorial, porque minha primeira coordenada não é a diferença da segunda com a terceira, certo? Bom, da minha explicação anterior, né? Então eu sei necessariamente que esse conjunto será linearmente independente. Como eu sei a priori que a dimensão do R3 é 3, então pelo teorema anterior, eu sei que necessariamente esse conjunto aqui, o 1, o 2 e o 3, ele necessariamente será uma base para o meu espaço vetorial R3. Certo? Concluindo então o nosso exemplo. Ok, pessoal. Vejamos agora o segundo teorema da aula, né? Que diz o seguinte. Agora eu quero conectar o conceito de dimensão com a soma de subespaços. Né? Então a gente tem uma fórmula simples e elegante para calcular a dimensão da soma de subespaços. Né? Então o teorema é o seguinte: eu pego um espaço vetorial V de dimensão finita
e W1 e W2, dois subespaços de V. Então, o que o teorema está dizendo é que a dimensão do subespaço vetorial soma W1 com W2 vai ser a soma das dimensões dos subespaços, né, menos a dimensão da intersecção desse subespaço. Certo? Então, essa é uma fórmula útil para a gente calcular a dimensão de subespaços que são formados por soma de subespaços. Vamos ilustrar esse teorema com um exemplo, que vai englobar bastante coisa aqui que a gente já viu no curso, né? Então, o exemplo é o seguinte: o meu espaço vetorial vai ser o R4 e eu pego dois subespaços do R4. Eu vou pegar W1, que é formado pelos vetores da forma x, y, z e t, onde y mais z mais t é igual a zero. E o W2 vai ser o subconjunto do R4 dos vetores da forma x, y, z e t, né, onde x mais y é igual a zero e z é igual a 2t. O que o exemplo pergunta é o seguinte: letra A, determinar uma base para a soma dos subespaços. Então você vai ter que determinar uma base para essa soma aqui de subespaços. Depois que você determinar essa base, ele pede para você calcular a dimensão do subespaço soma W1 com W2. E na letra B, ele pergunta se V é igual a uma soma direta de W1 com W2. Certo? Então é um exemplo relativamente grande, né? Vamos fazer aqui bem com calma esse exemplo que engloba vários conceitos que a gente já viu no curso, tá certo? Então vamos lá. Muito bem, primeira coisa é W1 e W2, né? Ele já descreve aqui esses subconjuntos, né? Bom, neste ponto, né, eu imagino que o aluno que já esteja estudando para a prova, né, seja fácil já de mostrar que W1 e W2, né, são subespaços, tá certo? Então ele já afirma aqui que W1 e W2 são subespaços e de fato é bastante fácil, né, de ver que esses W1 e W2 são subespaços do R4. Como é que a gente determina essa base, né? Bom, uma observação que vai ser útil em vários exercícios, né, é o seguinte: se V1 ele é gerado por um subconjunto, que eu vou chamar de beta 1, e V2 ele é um subespaço gerado por um subconjunto que eu vou chamar de beta 2, então o beta 1 e beta 2 geram o subespaço soma V1 mais V2. Certo? Então é importante vocês terem essa observação em mente, que vai ser útil em vários exercícios. E, inclusive, vai ser útil neste exercício que eu estou resolvendo aqui. Certo? Bom, agora que a gente já sabe, né, que W1 e W2 são subespaços, né? Se vocês não estão convencidos disso, verifiquem vocês mesmos que W1 e W2 são subespaços vetoriais. Né? Bom, sendo subespaço vetorial, repare o seguinte, né? A forma como ele deu aqui, eu tenho uma restrição sobre, por exemplo, o vetor, a quarta coordenada, né, dos vetores que estão em W1. Porque a quarta coordenada tem que ser necessariamente igual à segunda menos a terceira. Né? Se eu isolar t aqui, eu posso dizer que t tem que ser igual a menos y menos z. Claro que você pode fazer isso para os outros números aqui também, né? E dizer que y é igual a menos e menos t, ou dizer que z é igual a menos y menos t. Mas, enfim, eu estou pegando que t aqui, isolando t, e dizendo que t tem que ser igual a menos y menos z. Tá certo? Então eu posso escrever W1 como sendo os vetores da forma x, y, z,
onde a minha quarta coordenada é necessariamente igual à segunda menos a terceira. Como eu havia falado, você pode isolar outras variáveis e o resultado não vai mudar, tá certo? Bom, mas eu selecionei então que a minha quarta coordenada vai ser menos yz menos y menos z, né? Onde x e yz são números reais, estão no R3 e não tem restrição sobre eles, tá certo? O meu subespaço W2, repara que ele diz que a soma da primeira coordenada com a segunda tem que ser igual a zero. Então, necessariamente, o W2, as primeiras coordenadas vão ser da forma x menos x, né? Onde x é um número real. E ele tem uma outra restrição, que a quarta coordenada tem que ser igual... Quarta coordenada não, desculpa. A terceira coordenada tem que ser igual a 2 vezes a quarta coordenada, né? Portanto, um vetor genérico em W2 vai ser da forma x menos x, 2t e t, onde x e t são números reais. Tá certo? Isso aqui é importante para a gente verificar subconjuntos, né, que geram W1 e W2. E usar aquela observação que eu coloquei no slide aqui do enunciado do exercício, tá certo? Bom, de posse dessa caracterização aqui, W1, para o conjunto W1, né, repara que é fácil a gente achar um conjunto de geradores para esse W1, né, para o meu subespaço vetorial W1. Porque olha só, o W1, um elemento, um vetor típico em W1, ele é xyz menos y menos z, certo? Repara o seguinte, pessoal, repara que o z, né, repara que o x, né, ele só aparece uma vez, né, no meu vetor. Isso sugere eu começar a procurar um conjunto de geradores onde o meu primeiro vetor que aparece, o vetor mais natural, é eu multiplicar aqui o x, né, que eu dei aqui, multiplicar esse cara aqui, pegar esse x e multiplicar por esse vetor. Por que eu fiz isso? Bem, porque o x do lado esquerdo aqui só aparece uma vez. Essa é a razão de eu pegar 1, aparece uma vez na primeira coordenada. Essa é a razão de eu ter pegado 1 e o restante dos elementos desse vetor sendo nulos, né? Bom, mas isso não acontece, por exemplo, com o vetor, com a variável y, que ela aparece na segunda coordenada e na quarta coordenada, certo? Ela aparece na segunda e na quarta coordenada. Aqui tem um erro de digitação, né, pessoal? Aqui é x, y, z, menos y, menos z. Né? Não é vírgula, aqui não tem vírgula. Né? Muito bem. Então, voltando, né? A variável y ela aparece na segunda coordenada e aparece também na quarta coordenada. Né? Então, vou pegar y, vou multiplicar pelo seguinte vetor. O vetor que é 0 na primeira coordenada, 1 na segunda coordenada. Na terceira coordenada, vou pegar 0, porque o y não aparece na terceira coordenada, mas ele aparece na quarta coordenada, da forma menos y. Então, eu vou pegar y e vou multiplicar por esse vetor. Faço o mesmo raciocínio, né, para o terceiro vetor. Eu vou pegar z. Repare que esse vetor aqui ele só depende de x, y e z. Né? Então, é natural que eu possa escrever esse vetor com 3 vetores. Esse primeiro, esse segundo e o terceiro. Eu vou pegar aqui 1 na terceira coordenada e menos 1 na quarta coordenada, porque o z ele aparece tanto na terceira coordenada quanto na quarta coordenada aqui. Certo? Então, qual é a conclusão que a gente chegou? A gente chegou ao seguinte, né? Que W1, como eu peguei um vetor genérico em W1, eu mostrei que esse vetor genérico em W1 ele é uma combinação linear desses 3 vetores aqui. Logo, eu mostrei o quê? Eu mostrei que estes 3 vetores eles geram todo o meu subespaço vetorial W1. Certo? Faço a mesma coisa para o vetor W2.
faço a mesma coisa. Eu tenho que um vetor W2 ele pode ser escrito de forma genérica, da forma x menos x, 2t e t, certo? Então, repare o seguinte, faço o mesmo raciocínio. A variável x ela aparece duas vezes no meu vetor, né? Na primeira coordenada e na segunda coordenada. Então eu posso escrever esse vetor como sendo x multiplicado por o vetor 1 menos 1 e o restante das coordenadas como sendo zero. Por quê? Porque a minha variável x só aparece duas vezes nesse vetor aqui, da forma x menos x. Por isso eu peguei 1 e menos 1. O vetor t aparece duas vezes no meu vetor, dessa forma aqui. Então eu vou pegar t multiplicado pelo vetor 0,0, 2, né? Porque ele aparece aqui da forma 2t, vírgula 1. Logo, o que acontece? A gente acabou de mostrar que W2 ele é gerado por esses dois vetores aqui. Certo? Muito bem, pessoal. O que a gente conclui disso tudo? Né? A gente conclui o seguinte. Eu vou denotar o 1 como sendo... vou denotar o 1 como sendo esse vetor, o 2 como sendo esse vetor, o 3 como sendo esse vetor, o 4 como sendo esse vetor e o 5 como sendo esse aqui. Certo? É o que está escrito aqui nessa linha. A gente acabou de mostrar o quê? A gente acabou de mostrar isso aqui no próximo slide, eu vou enfatizar esse fato, mas o que a gente acabou de mostrar? A gente acabou de mostrar que W1, né, simplesmente falando em outras palavras, né, W1 ele é gerado por o 1, o 2 e o 3. E o W2 ele é gerado por o 4 e o 5. Tá certo? Vamos ter isso em mente. Eu denotei esses vetores para facilitar aqui a notação, né? O 1 até o 5. Então a gente concluiu isso, certo? Agora vamos um outro passo aqui do raciocínio para a resolução do problema. Eu vou deixar como exercício vocês verificarem quem é a dimensão de W1. A gente acabou de ver, né, que W1 ele é gerado por o 1, o 2 e o 3. O W2 ele é gerado por dois vetores, o 4 e o 5. Eu vou deixar como exercício verificar que esse conjunto ele é linearmente independente. E esse conjunto também é linearmente independente. Tá certo? Bom, se esse conjunto é linearmente independente e ele gera W1, como a gente acabou de dizer, né? Como a gente acabou de ver, né? Então quem é a dimensão de W1? É 3. E quem é a dimensão de W2? É 2. Tá certo? Vou deixar como exercício vocês verificarem que esses subconjuntos aqui são LIs. Isso não é difícil ver isso, tá certo? Como que a gente agora determina W1 mais W2? Né? Repare o seguinte, por definição, a soma dos subespaços W1 com W2 ele é igual, né? Essa primeira igualdade aqui, são os vetores da forma U mais V, onde U é um elemento de W1 e V é um elemento de W2. Isso de um lado, por definição. Por outro lado, a gente acabou de mostrar, né, que essa era a minha observação no começo aqui da minha discussão desse slide, que a gente acabou de mostrar também, né, que este W1 mais W2, esse subespaço vetorial, usando a minha observação que está no enunciado do exercício, no slide que está no enunciado do exercício, né, a gente acabou de mostrar então também, né, que W1 mais W2 ele é gerado por esses 5 vetores aqui. Né? Porque W1 ele é gerado pelos 3 vetores, W2 ele é gerado por esses dois últimos vetores, e da minha observação no slide do enunciado do exercício, então eu posso dizer então que esses 5 vetores geram W1 mais W2. Certo? Ok. Como é que eu posso calcular, né? Como é que eu posso então achar uma base, né, para W1 mais W2? Como que eu posso achar essa base?
Repara o seguinte, vetores em W, como a gente acabou de, enfim, como a gente já definiu, né, a gente já estudou isso, vetores em W são dessa forma aqui, né? Vetores em W1 e em W2 são dessa forma aqui, né? Então, os vetores em W1 mais W2 são dessa forma. Eu simplesmente somei x mais s, y menos s, z mais 2t, t menos y menos z. Né? Mesmo raciocínio eu faço, que eu fiz para W1 e W2, faço para esse vetor aqui. É fácil a gente achar um conjunto de geradores, né? Conjunto de geradores para esse espaço vetorial aqui. Né? Mas antes, ou seja, é fácil de achar e também observe que observe, né, que eu posso escrever o vetor U5 como sendo combinação linear dos outros quatro, tá certo? Eu posso escrever o vetor U5 como combinação linear dos outros quatro, tá certo? Ou seja, isso significa que o conjunto o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, ele é linearmente dependente. O vetor U5 ele é a combinação linear dos outros quatro, dos precedentes, dos vetores precedentes. Certo? Então, esse conjunto ele não é linearmente independente. Ou seja, ele não pode ser uma base, né, para o meu subespaço vetorial W1 com W2. Certo? Ok, se ele não é combinação linear dos. Se ele é combinação linear, perdão, dos outros dos vetores precedentes, né? Então se eu tirar esse vetor U5, o meu subespaço vetorial gerado retirando esse vetor vai coincidir, né? Aqui, retirando esse vetor, vai coincidir com o subespaço vetorial com os 5 vetores gerando. Né? Por quê? Porque o 5 ele é a combinação linear dos outros. Né? Então você tirar e colocar não faz diferença para gerar o meu subespaço vetorial. Certo? Ok. Como eu tenho que W1 ele é gerado por os 3 elementos e W2 ele é gerado por esses 2 elementos aqui, então de 9 eu sei o quê? Eu sei que W1 mais W2 ele é gerado por esses 4 elementos aqui. Eu tirei um elemento que seria supérfluo. O 5 é um elemento supérfluo, porque esse cara ele é a combinação linear dos outros. Né? Então, essa igualdade vale. Né? E qual é o meu candidato a ser uma base? O candidato a ser uma base não é esse conjunto aqui. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E sim o conjunto formado por esses 4 elementos. O 1, o 2, o 3 e o 4. Por quê? Porque esse conjunto aqui, né, a gente já viu que ele é linearmente dependente. Para ser uma base, ele precisa gerar e ser linearmente independente. Logo, o candidato natural a ser uma base vai ser formado por esses 4 vetores aqui. Bom, então como eu havia falado, esse cara é o nosso candidato. Né? Para verificar que é uma base, né? Como ele já gera W1 mais W2, basta verificar que esse conjunto ele é linearmente independente. Aí o que é que você faz? Você pega uma combinação linear nula, né, desses 4 vetores, pega uma combinação linear nula, reescrevendo essa soma aqui em termos de sistemas, você chega nesse sistema aqui. Né? Bom, esse sistema só terá solução quando todos os coeficientes, né, x1, x2, x3, x4, forem zero. Né? É fácil ver, é só você solucionar esse sistema, né? Que todos serão zero. Todos os elementos serão zero. Né?
Logo, o 1, o 2, o 3 e o 4 formam um subconjunto linearmente independente. E como o 1, o 2, o 3 e o 4 é um conjunto de geradores para o meu subespaço vetorial W1 mais W2, então eu concluo que beta, que é esse conjunto aqui com esses 4 vetores, é uma base para W1 e W2, porque ele gera W1 mais W2 e ele é linearmente independente. Certo? Resolvendo então uma parte aqui do exercício, né? O primeiro passo. Bem, quem será a dimensão da soma, né? Bem, a gente já sabe quem é a dimensão da soma. Né? A gente já sabe, né, que esse conjunto beta ele é uma base, né, para o meu conjunto W1 mais W2. E tem 4 elementos essa base. Portanto, a dimensão de W1 mais W2 é 4. Então eu já sei que a dimensão é 4. A dimensão de W1 a gente já viu que é 3. A dimensão de W2 é 2. Né? Então, utilizando essa fórmula, né, utilizando o teorema anterior, eu sei então que 4 é igual a 3 mais 2 menos a dimensão da intersecção desse subespaço. Certo? Bom, isso aqui é uma incógnita, né? Então eu já sei então que a dimensão da intersecção tem que ser igual a 1. Né? Tem que ser igual a 1. E por que essa informação é importante? Essa informação é importante porque na letra B do enunciado ele pergunta. Na letra B do enunciado, vamos voltar aqui. Na letra B do enunciado ele pergunta se o R4 ele é soma direta de W1 com W2. Né? Bem, ele não será soma direta de W1 com W2. Por quê? Voltando aqui, né? Desta linha aqui, desta fórmula, né? Eu cheguei à conclusão seguinte, que a dimensão da intersecção é 1. Ora, se a dimensão da intersecção é 1, a intersecção desses subespaços não pode ser o vetor nulo. Certo? Não pode ser o vetor nulo. Eu não falei aqui nessa aula, mas eu vou enfatizar isso na próxima aula, eu vou escrever isso nos slides, que a gente vai definir dimensão de um subespaço como sendo zero, né, somente quando esse subespaço ele é o elemento neutro. Tá certo? Eu vou relembrar vocês isso na aula que vem. Vou escrever isso nos slides. Então, de posse dessa informação, repare o seguinte, que a dimensão da intersecção W1 com W2 é 1 e, portanto, W1 intersecção W2 não pode ser o vetor nulo. O vetor nulo, formado simplesmente pelo vetor nulo. Porque se fosse, a dimensão seria zero. Então a intersecção ela não é o elemento neutro. Logo, a soma não é direta. Né? W1 com W2, a soma não é direta, porque a intersecção de W1 com W2 não é o elemento neutro. Essa é a primeira observação aqui nesta parte do exercício. Então qual é a minha conclusão? A conclusão é a seguinte, W1 mais W2 ele é subespaço de V, tá certo? Ele tem a mesma dimensão do R4, certo? E se ele tem a mesma dimensão do R4, por um corolário dessa aula, a gente sabe o seguinte, que se um subespaço vetorial ele tem a mesma dimensão do espaço vetorial que contém ele, então necessariamente esse subespaço ele tem que ser todo o espaço vetorial. Isso aqui é um slide que a gente viu, né? Um corolário que está no slide, que diz que se um subconjunto próprio tem, se um subespaço ele é um subconjunto próprio do seu espaço vetorial, então a dimensão desse subespaço é necessariamente estritamente menor que a dimensão do espaço vetorial. Certo? Então,
Como conclusão, eu tenho que se a dimensão desse subespaço é 4, então necessariamente W1 mais W2 ele é todo o meu R4. Né? Agora, a soma não é direta. Por quê? Porque a intersecção de W1 com W2 não é o elemento neutro. Então, V não é soma direta de W1 com W2. E assim a gente resolve o exercício, tá certo? Bastante longo, né? Mas que ilustra muitos conceitos que a gente viu no curso até agora, tá certo? Muito bem, pessoal. Então eu acabo essa aula por aqui. Na quinta-feira a gente continua nossas aulas sobre base e dimensão. Um abraço.